Um plantão de dúvida aqui da pós-graduação, da pós de Direito Civil. Parabéns para você que está aqui, estou vendo que tem um monte de aluno, que legal, que honra ter você aqui. Vamos iniciar mais um encontro com muito carinho, um encontro certamente prático para trazer muitas situações reais, situações do dia a dia da advocacia. Agradeço a você que está aqui presente conosco, parabéns, tá? Parabéns por estar fazendo uma pós-graduação focada na prática, uma pós para mudar a forma de pensar a sua advocacia, para te proteger como advogado, advogada, para te proteger como profissional e também ajudar o seu cliente, tá bom? Vamos juntos aqui focar nessa prática tão boa, tão maravilhosa, aquilo que a gente não aprende na faculdade de Direito. Quero desejar aqui bom dia aos nossos alunos, o Diguinho, que está aqui conosco, bom dia, Leandro, a Bisa, Descartes, Leite, saudações professor Júlio e a todos os colegas, legal, bom dia! O José Cunha que está aqui conosco e o Leandro também. Bom dia, professor Júlio, um prazer. Muito legal, gente. Quero avisar a você que o ESO, a Escola Superior Universitária, tem vários cursos gratuitos, mais de 100 cursos gratuitos à sua disposição. Então avisa o seu colega advogado, sua colega advogada, que tem esses cursos gratuitos, homologados, certificados pelo MEC. Tenha atenção em relação às outras pós também. Hoje o encontro é da pós de plantão de dúvida e oficina de prática da pós de civil, mas tem a pós de contratos maravilhosa, a única pós que fala de seguros, direito do consumidor, focado em contratos. Tem a pós também de direito médico, em breve a pós de direito condominial, tem a pós de imobiliário, a de penal para quem atua na área, tem a pós de trabalho com previdenciário. Então são cursos importantes, a gente precisa estudar. Eu falo que nós não temos um estoque de produtos, nosso estoque é o conhecimento, o trabalho intelecto, né? Então agradeço a todos. Muito feliz por você estar aqui, tá bom? O Leandro na plataforma, estou com outro e-mail. Ah, legal, Leandro, legal. Vamos lá, alguns recados importantes. Você que é aluno, tem que assistir 6 minutinhos para pular para outra aula. O ideal é não pular a aula, hein? Tem que assistir tudo. Mas 6 minutinhos para computar a presença. Então isso é muito importante. Outro ponto que eu queria falar para você também. Assista a aula dentro da plataforma, as aulas, né? As aulas dentro da plataforma, tá bom? Não para de estudar, não para de estudar. Estuda que a vida muda, e muda mesmo, gente, muda, não só no sentido financeiro, mas no sentido também de você ser um ser humano melhor, né, mais evoluído, então muito legal. O Leandro está falando que a próxima pós que ele vai fazer é de imobiliário, hein, que legal, você vai gostar, você vai gostar. Vamos lá, gente, vamos conversar aqui hoje sobre o mundo das ações locatícias. Nós precisamos sim compreender que a graduação pouco fala dessas ações, né, pouco fala, acho que muitas vezes nem fala. O curso de Direito não acaba deixando a desejar nesse sentido. E são ações importantes. Nós temos muitas locações, contratos de locações, comerciais, residenciais por temporada. Nós temos hoje, dentro desse cenário brasileiro dos negócios e transações imobiliárias, nós temos pelo menos aí mais de 200 milhões de contratos. É muita coisa, né, de locação. A mesma pessoa pode ter 3 contratos de locação. Eu tenho um cliente no escritório que ele tem um contrato de locação onde ele mora, o apartamento, o flat, tem um contrato de locação da empresa e tem um contrato de locação no nome dele da mãe, que ele paga aluguel para a mãe. Então, uma pessoa pode ter 3 contratos de locação. E quando nós falamos de locação é um assunto muito importante, porque a gente não aprende na graduação, muitas vezes a gente faz um curso ali, outro curso aqui, também acaba não aprendendo muita coisa, e é um assunto muito importante. Precisamos estudar, aprofundar nossos estudos. Vamos lá. Quando nós falamos de locação, eu quero trazer para você dentro desse cenário que nós temos várias legislações que falam de locação. A primeira legislação que fala de locação, de fato, é a Lei 8.245 de 91. A charmosa Lei do Inquilinato, 8.245 de 91. Que inclusive foi alterada, né? Foi alterada pela Lei 12.119. Essa lei alterou poucas situações, poucas coisas. Quando nós falamos aqui da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91 é a lei mais conhecida. Ela vai tratar da locação de imóveis e imóveis comerciais, residenciais e por temporada. Mas não podemos esquecer que existe também a lei do Estatuto da Terra, que vai tratar da locação de imóveis rústicos e rurais. Existe também, e é importante falar, o Código Civil que trata de locação. O Código Civil vai tratar de locação de bens móveis, em regra, hein? E bens imóveis em caráter de exceção. Quais bens imóveis? Aí nós podemos dizer vaga de garagem, matrícula autônoma, que mais? Outdoor, espaços publicitários, hotel, motel, a parte hotel, locação do Código Civil. Então, olha como, quando eu falo de locação, ser especialista em locação, olha como exige de você, sim, muito conhecimento.
Vamos lá. Sempre eu trago para vocês nas nossas aulas a precificação. Nós sabemos que tem a tabela da OB, a tabela da OB deve ser respeitada. Temos que respeitar a tabela da OB, o valor mínimo tem que ser cobrado, senão você já comete de cara uma infração ética. Mas, em regra, no mercado advocatício, na prática, uma ação locatícia custa 5 vezes o valor do aluguel. 5 vezes o valor do aluguel. Você assumiu um caso que o aluguel é R$1.000, 5 vezes o valor do aluguel. Você assumiu um caso para fazer a defesa ou a ação, a inicial, a exordial, que o aluguel custa R$2.000, 5 vezes o valor do aluguel. Então, de 3 a 5 vezes o valor do aluguel. Ah, professor, se o aluguel custa R$30.000, 3 vezes o valor do aluguel ou 5 vezes. Esse é o valor cobrado no mercado imobiliário e aqui você aprende a precificar. Eu acho que o grande diferencial da nossa pós, dos nossos encontros, dos nossos cursos, é ensinar você a cobrar honorários, precificar da forma correta, do jeito que é, do jeito que o mercado exige. Então, é importante você saber que ações locatícias custam de 3 a 5 vezes o valor do aluguel, ok? Esse é o valor real de mercado. Muitas vezes aquele valor que está na tabela da OB não representa a realidade. A OB, infelizmente, a tabela da OB é 8,80. Ou ela é muito fora, fica muito cara, onerosa para o cliente, ou ela é muito abaixo, né, da realidade. Infelizmente, é uma tabela que nós temos que respeitar, nunca cobrar o valor mínimo, sob pena de infração ética, mas ela não corresponde à realidade. Então, infelizmente é assim. Na minha opinião, a tabela da OB deveria ser unificada, não do jeito que é hoje, estadual, vamos dizer assim. Deveria ser unificada e deveria ter um percentual de 20% a 30% de acréscimo, dependendo do estado, alguma coisa nesse sentido. Porque hoje, do jeito que está, é uma ilusão, né? Se você pegar várias ações ali dentro da tabela do OB, não tem conexão, não tem lógica, ou é muito cara e não dá para cobrar isso do cliente, não seria oportuno, ou o valor realmente não é o ideal, o correto, porque você vai pagar para trabalhar, né? É um serviço intelectual, exige muito tempo. Quando nós falamos aqui de ações locatícias, eu trago para você que nós temos as ações locatícias tipificadas e as ações locatícias atípicas. Professor Júlio, quais são as ações atípicas? Quando nós falamos de atípicas, são ações doutrinárias e jurisprudenciais, ok? São ações que não tem lei, não tem artigo, mas existe. E na pós-graduação nós trabalhamos muito essas ações. Porque na graduação parece que a gente acha que só existe a ação que está na lei. No Código Civil, no Código de Processo Civil, não é verdade, né? Nós temos muitas ações locatícias que são doutrinárias e jurisprudenciais, existem, são utilizadas, mas desconhecidas, né? Desconhecidas. Então, eu peço sua atenção em relação a isso. Vamos lá. Quando nós falamos de ações locatícias, são ações que envolvam contrato de locação. Contrato de locação. Relação locatícia. Muitas ações são objeto de confusão, né? Muitas ações. Quando eu falo de ações que são objeto de confusão, eu trago ação de reintegração de posse. Professor que presta muita mentoria para advogados, o que eu já corrigi, advogados que me contratam, naquele serviço que eu presto online, para o Brasil todo, vou corrigir a peça e estou corrigindo lá, reintegração de posse. Aí eu pergunto sobre os fatos, sobre a história, falo, doutor, mas por que, doutor? Por que o doutor está fazendo a reintegração de posse? Ah, professor, porque é essa? E aí eu acabo descobrindo, informando, orientando que está fazendo ação errada. Não era reintegração de posse, era ação de despejo. Então cuidado, tá, gente? Cuidado porque nós não podemos errar as ações. Cada uma no seu momento. Cada uma cabe no seu momento oportuno. Eu não posso usar a ação errada, usufruir da ação errada. Isso eu vou acabar errando feio e prejudicando o meu cliente. Então cuidado, tá? É importante você saber, sim, que ações locatícias vão ser usadas apenas ou exclusivamente numa relação locatícia, uma relação de locação. Quando nós falamos de uma relação que não seja locação, saiba que não é ação locatícia, são outras ações. Eu trago para você, e aí você precisa entender, isso é importante, nós temos 2 grupos de ações. Anota aí, porque isso é objeto de confusão, hein? Isso é objeto de erros grosseiros. O primeiro grupo de ações que nós temos é as ações possessórias, correto? Quando nós vamos trabalhar com ações possessórias, nós estamos procurando recuperar a posse para o nosso cliente com base na posse, porque o nosso cliente só tem a posse, ele não tem um registro, não tem a propriedade. Então eu vou usufruir das ações possessórias. Eu sempre brinco nas aulas, são ações traiçoeiras,
são ações perigosas, cansativas, são um grupo de ações mais demoradas hoje, atualmente na prática, são as possessórias. Então, de fato, quando eu falo das ações possessórias, quando dá para fugir delas, eu vou fugir. Quando o meu cliente não tem o registro, quando a briga é de posse, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, eu vou trabalhar com as ações possessórias. E aí eu tenho, dentro desse grupo de ações possessórias, a reintegração de posse, que eu quero recuperar a posse total. Eu tenho a manutenção de posse, que é a recuperação parcial da posse. E ainda tenho também o interdito proibitório, que é uma ação preventiva. Então, importante falar. 3 ações importantes, 3 ações locatícias. Meu cliente não tem um registro. Deixa de lado agora o grupo das ações possessórias previstas no Código de Processo Civil, procedimentos especiais. E vamos pensar, ou pelo menos relembrar, a respeito das petitórias. E nas petitórias nós temos um outro grupo. Professor Júlio, qual que é a diferença das petitórias para as possessórias? Nas petitórias, o meu cliente tem que ter registro. Exceção quando eu distribuo a ação em prol do espólio, representado pelo inventariante, ele ou ela, que não é um entendimento pacificado, hein? Tem muitos juízes que entendem que não seria o caso, né? Porque a petitória exige registro do documento. Muita bobagem é falada, inclusive na internet hoje em dia, né, gente? Qualquer um grava um vídeo só fala bobagem, esse que é o problema. O único documento que prova a propriedade é a certidão de propriedade, a certidão de matrícula. Quero lembrar também que a transcrição também. Eu fiz uma correção, eu fiz uma mentoria para uma advogada recentemente, e ela fez uma ação possessória, integração de posse. Eu olhando os documentos, falei, doutora, mas os seus clientes são proprietários. Por que a doutora não fez uma ação petitória? Ela já tinha distribuído a ação. Ela pediu para eu corrigir a peça, mas depois que ela distribuiu. Esse que é o problema, né? Ela falou, mas doutor Júlio, professor Júlio, eu fiz isso porque meu cliente não tem o registro. Eu falei, mas aqui é o registro dele. A transcrição é registro. CPF e SIC. SIC é CPF, CPF é SIC. Transcrição é matrícula, matrícula é transcrição. Só mudou o nome, a nomenclatura, em virtude da lei, mas ambas certidões provam a propriedade. E eu expliquei para a doutora. Falei, doutora, não, a transcrição faz prova de registro? Claro que faz. Sempre fez. Ah, professor Júlio, eu não sabia. E olha o que a doutora teve que fazer. Ela foi lá na ação, pediu a desistência dela, porque não tinha ocorrido a citação, e distribuiu a ação correta. E fez bem. E fez bem, só que o cliente teve que pagar custas, né? Teve que pagar as custas processuais. O cliente teve que pagar as custas processuais 2 vezes. Então cuidado, gente, cuidado. Eu falo que a advocacia, por isso vamos baixar a bola, todos nós, humildade, estudar bastante, participar de encontros, participar de mentoria. Eu percebo que a advocacia, as pessoas estão muito agressivas, né? Eu sei tudo, vender, deixa eu ligar o vídeo aqui na internet. Só que pode ser um tiro no pé. Cuidado, tá? Então, quando eu falo dessa situação, é muito importante lembrar que as ações petitórias eu tenho que ter o registro. Domínio, propriedade. O que faz prova do registro, domínio e propriedade? Certamente é a certidão de transcrição ou a certidão de matrícula. Ok? Fechado? Combinado? Vamos lá. Agora, outro ponto. Nós temos 3 grupos, ou melhor, 3 grupos de ações petitórias. A primeira seria a reivindicatória, é uma ação que eu quero recuperar a posse invadida, ou parte dela, com base no registro, súmula 487. Numa discussão de posse, prevalece o domínio. 2. Ação de missão de posse. Ação de missão de posse, eu quero ter a posse pela primeira vez. Eu posso usar a ação de missão de posse com essa nomenclatura, lembrando que a missão de posse também pode ser um pedido. E missão de posse é entrar no imóvel, recuperar o imóvel. Quando eu falo de missão de posse, meu cliente comprou o imóvel no leilão. E missão de posse, porque ele nunca teve a posse. Ele quer ter a posse pela primeira vez, porque ele comprou um imóvel no leilão, arrematou, registrou a carta de arrematação, se tornou proprietário ou proprietária, e o mutuário, o invasor, não quer sair do imóvel. Então, emissão da posse. Cuidado, hein? Emissão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. Eu utilizo emissão da posse também naquelas chamadas ações, isso é importante, toda vez que eu quero a posse pela primeira vez, eu vou usar a emissão da posse. Eu utilizo muito em leilão e utilizo também para fazer a entrada, né, adentrar no imóvel, quando eu compro nos dedicados da Caixa, né, que agora virou moda, dedicados da Caixa. Eu também utilizo essa ação, tá?
Então, muita atenção em relação a isso. E existe a ação de resgate, que é uma ação que existe um contrato com uma cláusula de retrovenda que eu posso voltar atrás. Eu, vendedor, e querer o imóvel de volta, devolvo o dinheiro corrigido, mais as benfeitorias. Se você não quer vender de volta para mim, comprador, eu faço ação de resgate, também considerada uma ação petitória. Sem falar da publiciana, que também é uma ação petitória, nós vamos estudar em outra aula também. Então, muita atenção em relação a isso. Essas ações não podem ser confundidas com ações locatícias. Seria um erro grosseiro, um erro perigoso confundir, ok? Vamos lá. Voltando para as ações